Não adianta orar pedindo a Deus para te dar uma direção se você não estiver disposto a mover os seus pés. Você precisa fazer o que não gosta, o que não quer fazer, para ter o resultado que você deseja. Hoje nós vamos falar sobre Abraão e a fé inabalável. É importante que a gente tome decisões para romper limites e precisa entender que existem algumas coisas que precisam ser transformadas em nós para depois ser transformado na nossa situação, a situação que nós passamos. Bom, lá em Gênesis 12:1, nós encontramos um texto que diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1 diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus chama Abraão, Abraão está numa zona de conforto. Muitas pessoas acham, quando eu digo zona de conforto, que é assim, zona de conforto, a coisa está muito bem, está tudo maravilhoso, e não necessariamente. Eu já fiz trabalho, por exemplo, de distribuir comida na rua para moradores de rua. E às vezes eu me lembro de situações onde eu sempre fui curioso e às vezes pessoas muito instruídas na rua e aquilo me chocava, porque eu tinha uma outra visão daquilo. E pessoas dormindo debaixo de marquise e muito bem preparadas, às vezes estudadas, já tiveram grandes profissões, às vezes já tiveram negócio, já empreenderam. E vivendo ali debaixo, eu dizia, nossa, esse cara fala bem, essa pessoa se comporta bem, ela tem uma visão da vida ali. E eu me lembro na época, por exemplo, uma vez eu morando em Santos, e eu perguntando para a pessoa que a gente estava ali trocando ideia, depois de entregar comida e sentar e conversar. Essas pessoas às vezes estão num momento muito sozinho, poucas pessoas dão atenção de fato. E eu me lembro de uma pessoa que eu estava conversando, e eu tentando entender qual é a história, e ele dizia, não, a minha família é do Guarujá. Para quem não conhece, Guarujá é a cidade do lado ali de Santos, é muito perto. Minha família é do Guarujá, e minha mãe está bem, meu coi, está todo mundo bem e tal. E eu dizia, mas meu irmão, mas por que tu não vai para casa? Por que você está aqui vivendo debaixo da marquise, numa situação dessa? E ele dizia, não vou para lá porque eu tenho um problema com droga ou com bebida. E quando eu vou para lá, meus irmãos, minha mãe, todo mundo fica me apertando, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que parar com isso, parar com aquilo. Aqui não, aqui ninguém me cobra nada, ninguém me exige nada. Então, para a gente entender, a zona de conforto para aquele rapaz era morar na rua, porque ali ele não era confrontado, ali ele não era confrontado. Então, para ele, morar na rua era uma zona de conforto. Desconforto era ir para casa. Pô, mas como pode a casa dele ser menos ser um desconforto e a rua ser um conforto? É porque ele fugia do confronto. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Naquela situação, o desconforto era estar em casa e estar na rua era confortável, porque ele não era confrontado estando na rua. Se você está entendendo, reage aqui. Então, quando Deus pede para Abraão, sai da sua terra, né? Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Presta atenção. Deus não disse para ele, vai para tal lugar. Diz para ele, sai daí e vai para um lugar. Para onde? Cara, vai andando, eu vou te mostrar. E Abraão vai, ou seja, ele sai do conforto de estar perto dos parentes, de estar num lugar que ele já sabia como lidava, para ir para um lugar novo. Eu tenho dito isso. Algumas vezes eu já recebi sinais desses. Por exemplo, eu era do Rio de Janeiro e num dado momento, eu nem era convertido. O Senhor toca no meu coração que nós devíamos sair do Rio de Janeiro. E a gente vai para Santos, nós fomos direcionados aí para Santos.
Vou eu e minha família sem conhecer ninguém. O rio para nós era um lugar confortável. A gente passou por tanta mudança na nossa vida que nós não teríamos passado, e eu tenho convicção disso, eu, a minha esposa, meus filhos, se nós tivéssemos nos mantido no rio. Não teria passado. Às vezes é necessário uma mudança, inclusive geográfica, para que mudanças estruturais da nossa vida de fato aconteçam. A nossa saída do rio, para mim, para minha família, o rio representava o Egito. O Egito. Nossa última série nós fizemos do cativeiro financeiro à terra prometida. O Rio de Janeiro era o nosso Egito. Nós não teríamos nos libertado de muitas coisas, de quem nós éramos inclusive, se nós tivéssemos decidido a continuar no Rio. O Rio era a nossa zona de conforto. Ali nós tínhamos nossos amigos, ali nós conhecíamos, ali nós sabíamos lidar. Mesmo com as dificuldades que nós tínhamos no Rio, era algo que a gente já estava acostumado a lidar. Ir para outro lugar representava muita novidade, muita coisa nova. E a gente muda para Santos, passa 10 anos em Santos. Nossa vida é transformada de uma forma absurda. Quem nos conheceu há 20 anos atrás, talvez tenha dificuldade de entender todo o processo que nós passamos e quem nós nos tornamos. Tem dificuldade de olhar para nós hoje e falar, cara, esses aí são aqueles mesmos? Nós passamos por um processo de transformação. E quando a gente vivia o nosso melhor momento em Santos, muito bem estabilizado, nós recebemos um direcionamento para sair de novo. E nós estamos em Bragança, vai fazer 6 meses agora, em Bragança Paulista. E assim, amigos, na igreja, em tudo, em tudo. E a gente já chega em Bragança tomando umas bordoadas. No trabalho, por exemplo, a gente perde um grande contrato de cliente, a gente passa por algumas dificuldades. Mas o que nós temos no nosso coração é que nós cumprimos um direcionamento de Deus, do Espírito Santo, e é por isso que a gente sai de lá. Alguns de nós precisam sair de onde está. Várias vezes, se a gente for olhar na Bíblia, Jesus ele está de um lugar e ele fala, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. E esse outro lado representa na nossa vida momentos de mudança. E aí ciclos às vezes de amizade e às vezes questões inclusive geográficas, onde há um tempo novo, né? Há coisas novas que nós precisamos aprender. Tá na hora de ir para uma outra missão. Não é simples. Muitas vezes você deixa situações estruturadas, né, tudo para você começar tudo de novo, tudo de novo. Mas se é um direcionamento de Deus, é isso que nós precisamos fazer. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Então, Deus chama Abraão para deixar sua zona de conforto e confiar em sua direção, prometendo fazer dele uma grande nação. Mas quando Abraão não tinha nem herdeiros, Abraão não tinha sequer um filho. E Deus lhe diz que faria dele pai de nações. Se você está entendendo, coloca a mãozinha, participa comigo aqui, gente, um amém. Participa comigo, comenta aqui. Deixa eu dizer para vocês, eu tomei uma decisão esses últimos dias, assistindo um conteúdo muito importante, porque eu tenho dito para vocês que para mim está muito claro a questão financeira em todas as áreas da nossa vida, ela tem sempre uma dimensão espiritual, emocional e natural. E assim também são com as nossas finanças. Então, muitas pessoas tentam resolver suas questões só na questão natural, quer ganhar mais, como eu invisto melhor. Mas existe uma base, né? O grosso do nosso resultado é espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então, o grosso da nossa situação é espiritual. Nós precisamos entender isso. E também emocional. Uma coisa que eu tenho descoberto, algumas pessoas falam, tá, mas como eu resolvo, por exemplo, a questão emocional? Nós precisamos entender que nós só crescemos no desconforto. Quando nós estamos confortáveis, a gente não cresce. O nosso cérebro ele tem uma característica de nos fazer poupar energia. Então, muitas vezes ele quer nos impedir de fazer algo que é novo. Alguns anos atrás, eu aceitei um desafio e eu passei 1 ano, eu não gosto de água gelada,
Não gosto. Eu gosto de água quente, eu gosto de banho quente. Eu sou um cara que é assim, cara, eu gosto de conforto, eu gosto de conforto. Eu gosto de ar-condicionado, eu gosto de papel higiênico, eu gosto de, sabe, eu gosto de conforto, eu gosto de conforto. Nunca fui daqueles caras de acampar, não é muito a minha praia, eu gosto de conforto. E gosto de água quente, eu gosto de banho quente, eu gosto de banho longo, banho quente, gosto disso. Há alguns anos atrás, eu passei o ano inteiro tomando o primeiro banho gelado. Pô, mas se eu gosto de banho quente, por que eu tomava o primeiro banho gelado, podendo ser quente? Porque isso gera em mim um desconforto. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui, coloca um desconforto. E é a minha primeira vitória do dia, porque um hábito que eu adquiri, desde bem novinho, era um hábito do meu pai, é que quando eu acordo eu tomo banho. Eu não sei quem tem esse hábito aqui, mas eu não consigo. Eu acordo, eu tomo banho. Eu tomo no mínimo 2 banhos por dia, porque um quando eu acordo e um antes de deitar. Já tentei viagens longas, 10 horas, 12 horas de viagem, dirigindo, chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, falava, não, hoje eu vou tentar dormir direto. Mas não consigo, eu deito na cama, eu rolo, eu tenho que acordar, tomar um banho para poder dormir. Então é uma questão de hábito. Eu sempre tomei banho quente, eu gosto de tomar banho quente. Acabei de tomar um banho gelado. Passei um ano, alguns anos atrás, eu sempre me proponho algum desafio tomando banho gelado. E não importava se estava no verão, se estava no inverno, se eu estava, por exemplo, em Curitiba, com temperatura de 8 graus, 7 graus, é assim. O primeiro banho é gelado. É um banho de 20 minutos? Não, não é. Não é. É um banho bem rápido, é um banho que vai durar, sei lá, 3 minutos. Mas eu sempre tive o conceito que o banho da manhã é um banho para despertar. E o banho da noite, esse sim, é o banho para se limpar, legal, ou outros banhos que eu tomo durante o dia. Então o banho da manhã é para despertar. Eu acabei de, esse ano, eu de novo assumi esse compromisso, que o primeiro banho é gelado. Então hoje, por exemplo, acordei e tomei um banho gelado. Por quê? Porque o desconforto, nós precisamos aprender a lidar com o desconforto. Ano passado o meu desafio era, eu vou comer tudo que estiver na mesa, independente se eu gosto ou não gosto, ok? Por quê? Porque pessoas de sucesso, elas precisam entender que elas precisam fazer o que elas não gostam. Sabe qual é um dos grandes problemas nosso hoje? É que tem sido colocado em nós uma cultura do prazer, onde eu preciso fazer o que eu gosto. Então, assim, eu leio um livro, se eu gosto de ler, eu leio. Se eu não gosto, eu não leio. Não, mas ler me transforma em alguém melhor. Então, eu gostando ou não gostando, eu preciso ler. Ah, não, porque eu não gosto de salada, eu gosto de macarrão. Tá, mas não posso comer macarrão todo dia. Eu preciso comer salada, então eu não posso fazer só o que eu gosto, só o que eu quero. Por exemplo, eu não gosto de academia, não gosto de puxar peso, eu gosto de correr. Mas eu não posso fazer só o que eu gosto. Então, eu preciso fazer academia. Eu preciso fazer. Eu já entendi que eu preciso fazer. Infelizmente, existe uma cultura hoje de, não, o importante é ser feliz, faz o que você gosta. Irmão, não importa. E se você tiver a oportunidade de estar comigo, você vai ver isso. Hoje, se você botar, se você botar uma comida, eu vou comer. Não importa, eu vou comer. Gosto de... Não é nem questão de gostar ou não gostar, mas eu vou comer. Não, e descobrindo o que me faz bem e o que faz mal para mim, para o meu corpo, para eu como ser humano, eu vou comer o que faz bem e não o que eu gosto. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Não, o que eu queria era ir lá e comprar determinada coisa. Não, mas o melhor para mim é não comprar. Aquilo não é algo de primeira necessidade. O melhor para mim é guardar esse dinheiro, é investir esse dinheiro. Não, então eu preciso fazer o que é bom para mim. Existem pessoas que dizem, ah não, eu não leio porque eu não gosto. Não, mas deixa eu te dizer, ler vai transformar você em alguém melhor. Então, independente, você precisa ler. Não, mas eu não gosto. Não, faz sem ler, faz sem gostar mesmo, filho. Faz sem gostar mesmo. Não, eu não gosto de acordar cedo.
mas você não pode fazer só o que você gosta. Presta atenção. Essa cultura do prazer, essa busca incessante pelo prazer, faz com que nós façamos coisas erradas e que nós deixamos a carne gritar. Imagina que você vai se permitir seguir impulsos, inclusive sexuais, de fazer tudo que você tem vontade. Onde o mundo vai parar? Né? E se você comer só o que você gosta, o que agrada o seu paladar? E se você acordar só na hora que você quer? O que vai? Não, nós não podemos fazer. Então, muito provavelmente, Abraão, quando ele recebe a direção de Deus, ele queria sair para um lugar que ele não conhecia? Não queria. Não queria. Deixa eu te dizer, algumas vezes eu disse isso aqui. Você acha que é todo dia que eu queria estar nessa live? Não é. Tem dia que eu falo, cara, hoje, cara, eu tô com uma preguiça. Gente, essa noite eu dormi cerca de 3 horas, o que faz muito mal. Porque uma das melhores coisas para nossa saúde é dormir 7 horas, ok? 7 horas, um adulto assim, na minha fase, 7 horas. Outra coisa que é muito importante é tomar água. Nós precisamos tomar 1 litro d'água a cada 20 quilos que nós temos. Eu gosto muito de água. Não, tem hora que eu tomo água sem querer tomar água, ok? Sem querer. O último ano foi o ano que eu mais jejuei na minha vida. Eu gosto de jejum? Não, deixa eu te dizer. Eu descobri o bem que o jejum me faz. Mas não é nem um pouco agradável ficar longos períodos fazendo jejum espiritual, eu estou dizendo. Tem pessoas que dizem, não, eu não faço jejum porque eu sinto fome. Pois é, esse é o objetivo. Sabe, o desconforto, ele nos leva a dominar cada um de nós. Então Abraão, ele segue um caminho. Você acha que para mim era melhor continuar em Santos, onde eu conhecia as pessoas, eu estava num ambiente cheio de amigos, ou era melhor vir para Bragança, tudo novo, sem nem saber o que ia acontecer com a minha vida em Bragança? Não, era muito melhor para mim ter continuado em Santos. Mas houve um direcionamento para que eu viesse para cá. Eu, há muitos anos atrás, cerca de 2006, 19 anos atrás, eu tinha um emprego. Era melhor para mim ter continuado ali. Naquele dia, o meu salário caía e tudo, e a gente recebe um direcionamento de Deus para abrir uma empresa, tudo novo. Mas é preciso ter confiança. É por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele deu o passo, e é isso que nós precisamos fazer. Cada um de nós tem uma zona de conforto. E como eu estava dizendo, esse ano, algo que eu escolhi para quebrar minha zona de conforto, além de continuar comendo mesmo que eu não gosto, ok? Além de fazer atividade física que eu não gosto, mas eu sei que é importante para mim, eu também decidi tomar o primeiro banho gelado. Isso por quê? Porque eu já acordo com a primeira vitória, a sensação é muito ruim entrar. Você fala, mas você gosta? Não gosto. Eu fiquei procurando o que eu não gostava para poder começar a fazer. E emocionalmente, essa é uma das questões que nós precisamos fazer. Porque se você quiser ser próspero, ter sucesso, fazendo só o que gosta, eu vou te dar uma notícia. Você não vai conseguir chegar lá. Você não vai conseguir chegar lá, eu já estou te avisando. Você precisa tomar uma decisão de fazer o que é desconfortável para você. Por quê? Você vai fazer o que não gosta para dar o resultado que você deseja. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui como a Nina fez ali. Presta atenção. Você precisa fazer o que não gosta, o que não quer fazer para ter o resultado que você deseja. Essa é uma opção. Agora, se você quiser fazer o que você quer, o que você gosta, o que te dá prazer, então você vai comer o que você quer, você vai acordar a hora que você quer, você vai fazer o que você quer. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter o resultado que você não quer. Essa é a escolha. Eu preciso fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu quero. Ou eu vou fazer o que eu quero para ter o resultado que eu não quero. Não tem jeito. A gente não pode ter tudo. Ou eu faço o que quero e tenho o resultado que eu não quero, ou eu faço o que eu não quero para poder ter o resultado que eu quero, que eu desejo. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Então, às vezes você vai receber de Deus um direcionamento para uma mudança, para uma transformação. Às vezes é sair de um determinado lugar.
às vezes é romper com algumas coisas, às vezes é abrir um negócio. Existem pessoas que me pedem, por exemplo, um direcionamento sobre fontes de renda, e eu digo, ó, você pode vender isso, vender aquilo. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não gosto de vender. Aí eu falo, mas precisa, sabe? Não é. Criança também fala, não gosta de tomar banho. E aí você vai deixá-la sem tomar banho? Não, mas precisa. Não, olha só, para você se desenvolver, você precisa ler. Nós acabamos de lançar um livro agora, nós estamos na última semana de pré-vendas. Precisa ler, mas eu não gosto de ler. Não, você tem que ler. Deixa eu te falar uma coisa. Existem formas de você começar um processo. Então, por exemplo, eu quero te dar uma dica. Você que não sabe ler, a dica que eu quero te dar: comece com uma página por dia, ok? Uma página por dia. A hora que você estiver lendo uma página por dia, e isso para você já tiver até um certo conforto, como é que é isso? Você não gosta, você vai ler uma página por dia mesmo sem gostar. Aí tem uma hora que você vai começar a pensar assim, até que não é tão ruim assim, até que dá para ser. Pois é, a hora que você sentir que ficou confortável, você vai passar a ler 2 páginas por dia. Aí, você começou a ler 2 páginas por dia, legal. Aí você vai, até que deu, agora você vai passar para 3 páginas por dia. E você vai dessa forma, dando passos, porque presta atenção, a linha do conforto, ela não é fixa, ela é móvel. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Aquilo que você não gostava de fazer, aquilo que você não queria fazer, aquilo que para você era muito complicado, era um alto preço para pagar de esforço para o resultado que você queria. Tem uma hora que aquilo começa a entrar no sangue e fala, cara, tá ficando natural para mim. Então aquilo tá virando a nova zona de conforto. Se você tá entendendo, coloca a mãozinha aí. Então agora eu preciso pisar fora, porque o nosso sucesso, ele não está na zona de conforto. Deus não mora na zona de conforto. Deus não mora, nós não vamos encontrar, Deus não está ali. Presta atenção, Deus, na verdade Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ele não se manifesta em todos os lugares. Você consegue entender isso? Deus não se manifesta em todos os lugares. Vou te dar um exemplo bem pesado aqui. Imagina o seguinte, Deus é onipresente. Deus está num prostíbulo. Se ele é um onipresente, ok, Deus está. Mas ele se manifesta num prostíbulo? Não. Deus ele pode tudo, mas dificilmente. Existe um ambiente para que Deus se manifeste. Então nós precisamos entender isso. Deus se manifesta fora da zona de conforto. É por isso que o que ele disse para Abraão, ele disse para todos nós, sai daí, vamos para o outro lado. Jesus dizia, vamos para outra margem, vamos para o outro lado. Agora vamos fazer isso. Então, eu quero te incentivar nesse ano de 2025 a fazer algo que você não gosta. Mas se você já tem uma visão do seu objetivo, algo que vai te levar para aquele lugar. Talvez alguém diga assim, Rezende, mas o que banho gelado tem a ver? Tem a ver com eu começar com o desconforto e com uma vitória, uma conquista. Porque eu não vou perder para o banho gelado. Eu estou decidido, eu vou tomar o banho gelado. Eu vou entrar debaixo daquela água. Esteja a temperatura que tiver aqui fora, haja o grau de dificuldade que tiver. E depois, se antes de entrar no banho gelado é muito complicado, depois que eu tomo o banho gelado, a sensação de vitória e de primeira conquista, logo de manhã é muito grande. Então, para mim isso fez sentido. Então hoje eu como qualquer comida, independente se eu gosto, porque eu não sou criança, ok? Tem coisas que eu prefiro, eu olho no cardápio e eu prefiro, mas eu não deixo de comer, e hoje eu procuro experimentar, porque eu não... Cara, e assim, eu tenho que comer, ok? Eu preciso entender, porque o comer, o me alimentar, quando eu não estou em jejum, ele tem uma questão de me nutrir. Não é só para me dar prazer. Pode me dar prazer? Pode. Porque se não fosse para dar prazer, Deus tinha feito todos os alimentos com um único gosto, com uma única cor, com uma única textura. Então, Deus quer que nós tenhamos prazer. É por isso que os alimentos... Você imagina, Deus podia ter feito um único alimento. Se a única função da alimentação fosse nutrir,
Ó, tá aqui, isso aqui. Tem todos os nutrientes, o mesmo gosto, a mesma cor, a mesma textura e pronto. Não, mas Deus quer que nós tenhamos prazer. Então ele fez vários alimentos de várias texturas, cores, gosto diferentes. É importante. O problema é que nós estamos vivendo uma fase, uma geração que só quer ter prazer. Só quer ter prazer. E muitas vezes eu idolatro algumas coisas. Existem pessoas que dizem, não, eu não consigo ver uma pizza e não comer. Não, eu não consigo ver uma coxinha e não comer. Não, eu não consigo ver um brigadeiro. Eu não resisto a um brigadeiro. Não, nós precisamos entender isso. Então eu preciso entender que, inclusive, se eu faço coisas que não me dão prazer, na hora que eu tenho prazer, isso é potencializado. Deixa eu te dar um exemplo. Uma filha minha está mudando para Bragança e ela tem 3 filhos, eu tenho 3 netos, estão comigo. Gente, a casa que eu moro hoje é um verdadeiro parque de diversões. Tem piscina, tem toboágua, tem balanço, tem uma quadra de futsal aqui dentro, aí tem rede de vôlei, tem bola disso, bola daquilo. Gente, tem milhares de coisas. Eu que vim de uma casa, morei numa casa que não tinha água, não tinha luz, né? Eu já disse para vocês, uma fase da minha vida nem papel higiênico tinha. Essa casa aqui tem tudo, é um verdadeiro parque de diversões, uma coisa maravilhosa. Ontem eu estava conversando com meu neto estava entediado, falou, não, porque eu não tenho nada para fazer. Eu falei, como não tem nada para fazer? Tem videogame, tem piscina, tem escorregador, tem balanço, tem... Não, às vezes a gente tá tão, sabe, a gente tem tudo à mão que a gente perde o prazer pela vida. Gente, existem pessoas se desesperando, é tanta carga de dopamina no uso de celular, no uso de redes sociais, algumas pessoas consumindo pornografia, é tanta carga de dopamina que agora há pouco eu fiz uma filmagem, se você for lá nos meus stories, do nascer do sol aqui, um lugar lindo. Deus nos fez para que nós tivéssemos uma carga de dopamina ao ver o nascer do sol, num abraço, em comer uma comida gostosa. Mas a gente fica tão acostumado com isso tudo que a vida perde o sentido. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Então, o desconforto, ele me ajuda, que na hora que eu tomo um banho quente, o banho da manhã é gelado, me desperta, me liga, me é um desafio. O banho da noite é quente, para quê? Para me relaxar, me acalmar e me fazer dormir. Cara, o banho da noite, ele ganhou um outro significado depois que eu tomo banho gelado de manhã. Porque agora eu falo, cara, meu Deus, papai, tô lá e, glória a Deus, tudo posso naquele que me fortalece, vão para cima e tal. Quando eu tomo o banho da noite, eu falo, ô Senhor, obrigado por esse chuveiro, essa água quente. Ele ficou muito mais prazeroso. Porque se todo dia, uma das piores coisas que pode acontecer é todo dia, se todo dia, vamos dizer, imagine qual a comida que você mais gosta. Aí, lasanha, feijoada, não sei, comida que você mais gosta. Imagina que todo dia você tem essa comida à disposição. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder a graça, vai perder o prazer de viver isso. Então, a gente dá um outro significado para a vida. Além de tudo de bom que o jejum faz em nós, espiritual, uma das coisas maravilhosas é voltar a sentir de uma forma diferente o prazer de cada alimento. Porque quando você tem tudo disponível, você tem uma tendência de ir perdendo. Então, é muito importante que nós possamos dar esse passo de fé como Abraão deu. Alguns de nós precisam romper. Ei, você precisa sair da sua terra. Ei, você precisa sair desse emprego. Ei, você precisa abandonar esse hábito de maratonar Netflix. Ei, você precisa abandonar esse hábito de comer só o que você gosta. Ei, você precisa abandonar. Ai, eu não faço atividade física porque eu não gosto. Mas faz sem gostar mesmo, querido. Quem disse que você precisa gostar e ter prazer em tudo que você faz? Quem foi que te contou essa mentira? Que você precisa... Ontem, foi no culto ontem? Não, não fui porque eu não estava com vontade. Não, vai sem vontade. Quem falou para você? Parece uma criança mimada, só faz o que tem vontade. Não, filhão, você quer ter sucesso, você quer ser próspero, você precisa fazer o que você não tem vontade. Foi na célula? Não, porque eu não tenho vontade. E aí, o pastor está pedindo para multiplicar a célula, você já abriu uma célula na sua casa? Não gosto muito de... Faz sem gostar mesmo, querido. Quem disse para você que você tem que gostar? Quem disse para você que você precisa gostar? Não, você precisa saber o que te faz bem. Descobriu?
Ó, comer isso faz bem. Então come, mesmo sem gostar. Não, não gosto de fazer atividade, mas você precisa, então você tem que fazer. Não, mas eu não gosto, faz sem gostar. Ó, você precisa orar todos os dias. Ah, não gosto muito de orar. Não, mas então ora sem gostar mesmo. Ai, não gosto de ler a Bíblia, não entendo. Não, então lê sem entender mesmo. Quem disse que você precisa? Vai, começa. Não gosto de ler. Não, mas começa a ler, mesmo sem entender. Começa a ler, mesmo sem gostar. Quem disse que tu tem que gostar, filho? Quem disse que você tem que gostar? Então, com certeza, Abraão não queria sair daquela terra. Eu já disse para vocês, na minha sã consciência, eu não queria ter saído do Rio. Eu não queria ter saído de Santos, ok? Tem dia que eu não quero vir fazer essa live, mas eu tenho um compromisso, eu preciso vir. Tem dia que eu ligo essa live aqui, gente, dá 5 minutos que eu estou falando, tem uma pessoa, 2. Mas o meu compromisso é com o Senhor. Não é, gente, é lógico que alguns serão abençoados, o Senhor vai trazer algumas pessoas aqui, mas o meu compromisso é com a minha missão, é com o meu propósito, e nada pode me parar. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. É lógico que é muito mais gostoso quando bate aqui, né? Às vezes bate 30 pessoas, 33, é muito melhor, a gente fala, nossa, que legal, né? Várias pessoas me ouvindo, é muito bom, mas, às vezes, isso inclusive é uma prova para mim, né? Será que eu estou cumprindo o que Deus mandou e eu estou querendo alimentar o meu ego? É bom que você reflita sobre isso. Você está fazendo algo para alimentar o seu ego ou você está fazendo algo por obediência? Tipo assim, imagina que Deus diz para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Aí ele diz assim, mas eu vou ganhar o que, Senhor, com isso? Não estou falando de você ganhar, eu estou falando para você ir. Vai. E aí nós precisamos fazer. Não, mas vai melhorar o quê? Não. Filho, é só para você ir, tá bom? Vai. E nós precisamos ir. Então, quando eu digo, não, Senhor, olha só, só me fala, deixa eu fazer uma análise aqui, deixa eu ver se vai valer a pena. Não, filhão, não é para você, é para você estar aqui para cumprir uma missão. O motivo da nossa vida, a grande razão da nossa vida é glorificar a Deus, ok? É isso. Então, às vezes ele vai me tirar de um lugar e vai me botar de outro, ok? Às vezes ele vai me tirar, às vezes... quantas vezes Jesus estava num lugar e ele dizia, vão para outra margem, vão para o outro lado. Nós precisamos entender que a vida é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. Nossa, mas eu gosto tanto disso, mas às vezes você precisa fazer algo que você não gosta. E você precisa deixar de fazer algo que você gosta muito. Aí eu gosto tanto desses amigos. Mas esses amigos não vão te levar para o lugar que você precisa ir. Agora você está num outro ciclo. Né? Você está num outro ciclo. Imagina quando Jesus diz para Mateus, quando diz para alguns daqueles homens, ó, sai fora, larga isso aí, foi legal, você teve uma vida legal, agora larga isso aí, vem comigo, me segue. Né? A gente tem na Bíblia exemplo de pessoas que seguiram Jesus e outras que não conseguiram abandonar a sua zona de conforto. Né? Lembra daquele rapaz que disse para o Senhor, eu tenho feito tudo que eu preciso para ganhar o reino do céu. E ele diz, ó, cumpre tudo que está lá. Ele, não, isso aí eu já estou fazendo. Ele fala, então agora faz isso. Né? Vai lá e vende tudo que você tem e me segue. Ele fala, não, aí eu não consigo. Então, assim, existem pessoas que não experimentam algo novo. Presta atenção agora. Se você pudesse conversar com aquele rapaz que diz para Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer para ganhar a eternidade? E aí o Senhor diz, ó, você precisa ser obediente. Ele fala, não, isso eu já sou. Não, então vai lá e vende tudo que você tem e me segue. E ele fala, isso não. Imagina que hoje, se você tivesse 5 minutos com esse rapaz, você diria para ele, irmão, que mole que você deu, cara. Cara, deixa eu te explicar, ele não te falou, mas aquilo que você ia abandonar não era nada perto do que você ia ganhar. Imagina que você tivesse 5 minutos com esse cara. Quantos de nós, o Senhor nos dá uma direção e nós não abrimos mão do que nós temos para pegar algo maior. Imagina que Abraão não tivesse saído da terra dele e da parentela dele. Imagina que ele não tivesse saído. Então, fé é confiar no que ainda não podemos ver e obedecer à voz de Deus, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Simplesmente obedeça. Abraão nos ensina que as promessas de Deus se cumprem na vida de quem crê e age em obediência. É isso que nós podemos aprender com Abraão. Assim como Abraão precisou de fé para seguir o chamado de Deus, precisamos confiar em suas promessas, especialmente nas áreas em que sentimos maior insegurança, como finanças, relacionamento ou propósito de vida. Existem pessoas que perguntam, cara, o que eu preciso fazer para mudar?
E aí a gente diz, ó, você precisa tomar decisões, você precisa seguir a orientação de Deus. Ah, não, mas precisa acordar cedo? Ah, eu não consigo. Não, mas precisa comer outra comida? Ah, eu não. Ah, precisa ler? Ah, precisa fazer curso? Ah, precisa. Aí a gente faz como aquele rapaz. Ah, ó, abandona isso aí, passa a fazer isso aqui, que aí você vai. Aí, não, eu queria só a eternidade, mas sem nenhum sacrifício. Eu queria só emagrecer, mas não queria deixar de comer o que eu como. E não, para mudar de vida, você tem que sair desse ambiente, você tem que vir para outro lugar. Ah, eu queria tanto uma grande mudança, mas eu queria continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço, acordar na mesma hora, conviver com as mesmas pessoas, ouvir as mesmas músicas, morar no mesmo lugar, na mesma casa. Dá para fazer um milagre diferente, assim, que eu ganho tudo, mas não abro mão de nada? E aí o que eu quero te dizer, irmão, é que não dá. Não dá. Não dá. Para você ganhar algo novo, você precisa deixar algo que você tem hoje. Você precisa passar a fazer algo que você não gosta. Você precisa estar no desconforto. Se você quer experimentar algo novo, você precisa fazer o que Abraão fez. Se atira. É como um salto de paraquedas. Você nem sabe o que vai dar. Só salta. Só confia no paraquedas. Que nesse caso o nosso grande paraquedas é o próprio Senhor Jesus. Confia nele. Ele está cuidando de tudo, ok? Só salta. Só salta. Pô, mas eu queria ver o que vai dar. Não, você não vai ver. Você só vai dar o passo. É isso que você precisa fazer. Se você tem uma promessa, se você tem uma direção, é isso que você precisa fazer, ok? É isso que você precisa fazer. Nós precisamos... Deus, e se a gente for olhar, Deus cumpriu todas as promessas que fez a Abraão. Uma das promessas que ele fez a Abraão é que ele teria um filho gerado por ele e pela esposa dele. Pô, mas era improvável. Abraão já era um idoso, o cara já tinha mais de 90 anos, Sara também, Abraão tinha quase 100 anos, Sara 90, era estéril. Meu amigo, era muito milagre para acontecer. O homem era velho, a mulher era estéril, era muito milagre, né? E outra coisa, o neném não nasceu na hora. O Senhor falou, ó, daqui 1 ano você vai estar segurando o neném. Porque às vezes as pessoas querem que... Não, mas eu já dei o passo e nada aconteceu. É um processo. É um processo, ok? Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. É um processo. Então, se eu tenho uma promessa, eu simplesmente vou. Imagina o que foi aquele ano para Abraão, que Deus falou para ele, ó, eu vou, né, você vai ser pai de multidões. Ele falou, cara, eu não tenho nenhum filho. Não, você vai ter filho, né? E aí, aquela situação toda. E Abraão ainda teve uma coisa que ele tentou resolver para Deus, ele achou que Deus, né? E aí ele tenta resolver com Ismael e a gente até hoje paga o preço por isso. Então, é muito importante que nós possamos fazer, nós precisamos dar passo. Você precisa guardar dinheiro. Pô, Rezende, mas eu estou guardando dinheiro tem 1 ano, cara. Meu vizinho trocou de celular, trocou de carro, fez reforma, eu estou na mesma, não consigo ver nada diferente. Não, é um processo, querido. É um processo, você precisa confiar. Se Deus te deu uma palavra, faz. Deixa eu te dizer, é preciso fazer isso. Você não pode gastar tudo que ganha. Você precisa investir. Você precisa ter uma segunda fonte de renda, uma terceira. Você precisa ler, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa fazer. Ah, mas eu estou fazendo já tem 1 semana e não deu resultado. Querido, você vai na academia 1 semana. Quando você volta, você olha, já mudou seu corpo? Suas taxas de exames médicos já melhoraram? Não, está num processo. Você está num processo, você precisa respeitar processos. O próprio Senhor, na criação do mundo, ele nos mostra. 1º dia, 2º dia, 3º dia, Deus está trabalhando. Você, não a promessa dele, você, para estar pronto para a promessa dele. Se você está entendendo, coloca aqui. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Abraão precisou sair da terra dele, para que as promessas se cumprissem. Foi assim que Deus decidiu que seria, né? Nós somos co-criadores com ele. Então ele diz, ó, essa é a sua parte, faz a sua parte que eu vou fazer a minha. E Abraão, qual era a parte de Abraão? Sair da parte dele e segurar o processo, segura a sua onda. Vai bater uma ansiedade, eu já saí, nada está acontecendo, não estou vendo nada, já passou 3 meses, 4 meses que Deus falou para mim que eu ia ter um filho, até hoje eu não estou com filho. Pois é um processo. Você está entendendo? Vai colocando a mãozinha aqui, é um processo. Então, nós precisamos dar os passos para sair do ciclo de endividamento, de estagnação, mesmo que o caminho pareça difícil. Precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer uma planilha. Ah, eu não gosto de fazer planilha. Querido, para com essa história de falar que só faço o que eu gosto. Tem que fazer mesmo sem gostar. Mesmo sem gostar. É um passo de fé, querido. Deixa eu te falar. As primeiras transformações que eu tive
os primeiros cursos que eu fiz, os primeiros livros, eu também não gostava de ler. Quando eu fui fazer alguns cursos, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu tinha uma direção de Deus, faz esse treinamento. Eu passei no cartão, porque tinha limite no cartão, e aquilo é um passo de fé, mas era algo da minha transformação. Eu não estou falando para você comprar uma TV nova, algo que não vai mudar nada da sua vida. Um direcionamento de Deus dizendo, é por aqui, é por aqui. E eu fui dando passos de fé, ok? Fui dando passos de fé. E fui evoluindo, fui evoluindo. Você precisa fazer isso, você precisa estar no caminho. A pior coisa que uma pessoa que está no deserto pode fazer é parar. Nós não podemos parar. O deserto é inóspito. Então eu preciso fazer, eu preciso entender qual é a direção e eu preciso andar. E no deserto, o que eu preciso é de uma bússola. Um mapa não resolve, eu preciso de bússola. Então eu preciso entender qual é a direção, ok? A direção. E aí eu vou caminhar naquela direção, sem parar. Então eu vou aprender, eu vou ler livro, eu vou fazer curso. Eu vou montar uma planilha, eu vou me desenvolver, eu vou fazer o que Abraão fez, eu vou caminhar. Então, assim como Abraão caminhou em direção à promessa, eu preciso caminhar em direção à promessa, eu preciso começar a investir na vida financeira, espiritual, emocional, familiar, né? E aí confiar que vai dar frutos. Eu quero te pedir hoje, a gente já vai terminar a live, a gente está caminhando para o encerramento, eu quero te pedir para você identificar que chamado você tem sentido da parte de Deus? Que chamado? E como você tem respondido a esse chamado? Né? Deus te deu uma direção e você ainda não deu o passo. E você está dizendo, Deus, muda a minha vida. Tá, mas você já deu o passo da direção? Presta atenção, não adianta orar pedindo a Deus para te dar uma direção se você não estiver disposto a mover os seus pés. Ok? Não adianta. Senhor, me dá uma direção. Aí ele te dá, mas você não quer mover os pés. Não, tem que mover os pés. Igual ele disse para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Vão para o outro lado. Jesus dizia, vão para o outro lado. E no meio pode ter tempestade, mas vão para o outro lado. Vão para o outro lado. Eu quero te contar uma história inspiradora, para a gente encerrar. A história da família que confiou na promessa. Clara e João sentiam que Deus o chamava para sair da cidade. Para sair da cidade grande e abrir um pequeno negócio em uma cidade menor. Mas tinham medo de deixar seus empregos estáveis. Após muita oração, decidiram dar o primeiro passo em fé. Mesmo com dificuldades iniciais, Deus abriu portas. Eles construíram um negócio sólido e encontraram uma vida de paz e propósito, alinhada ao que Deus havia prometido. Clara testemunhou, quando demos o passo de fé, Deus nos sustentou a cada dia, mesmo quando não tínhamos todas as respostas. É muito importante que nós possamos entender isso. Presta atenção, que eu vou te dizer agora. Quando eu não tinha nada, eu dava os meus passos. Quando eu criei a empresa, a ABS, eu fui dando os passos, porque eu não tinha nada, eu não tinha o que perder. Uma coisa que você precisa entender é que quanto mais você conquista, mais você vai ter medo de perder. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Então você tem uma direção, você vai. Para quem não tem nada, ok. Quando você começa a ter algumas conquistas, você começa a ficar com medo de perder o que você já conquistou, muitas vezes. Então é mais difícil você dar um passo, um grande passo, quando você já tem algumas conquistas, do que quando você não tem nada. Porque quando você já tem umas conquistas, você fala, não, mas calma aí, eu já tô legal, já tô bem, né? Pode melhorar? Pode, mas cara, eu vou mudar tudo? Pô, será que precisa mudar tudo? É mais complexo ter coragem para fazer uma grande mudança quando eu já tenho algo, do que quando eu não tenho nada. Né? Você pega pessoas que estão vindo de países, Venezuela, África, o cara não tem nada, o país dele acabou. Ele vir para o Brasil é uma coisa, não é tão, porque é uma questão de sobrevivência. Agora, quando o cara já tem uma vida legal, e ele tem uma direção de Deus para mudar, muda. Não, eu estou bem no emprego, mas é para você mudar de emprego. Não, mas eu estou bem aqui, mas é para você mudar isso. É mais complexo. É mais complexo, porque a gente tende a não querer perder o que nós temos, que é o quê? A zona de conforto que nós estamos falando. Então, nós precisamos entender. Assim como Abraão, quando confiamos em Deus e agimos em fé, ele nos guia para as promessas
que preparou para nós. Agora, para a gente entender se é promessa, nós precisamos ter muita intimidade. Nós precisamos estar orando, precisamos estar jejuando, precisamos estar meditando na palavra, para entender que não é a nossa carne. Nós não estamos fugindo de algo, eu estou indo para uma promessa. Então, isso é muito importante que a gente possa fazer. Então, a fé de Abraão nos ensina que confiar em Deus, mesmo sem ver tudo, é a chave para recebermos suas promessas. Fé exige ação, ok? Cabe a nós dar os primeiros passos.